Bom dia família dos Códigos do Feijão, como é que vocês estão? Está tudo bem ou está tudo ótimo? Prontos para romper mais um dia? Eu hoje já estive lá embaixo na praia a nadar, já fui nadar 1500 metros, mais o amigo Fernando. Ontem foi um dia também intenso, nadei 2500 metros e depois ainda fiz mais 1h30 de kitesurf à tarde. E à noite, ontem não fiz uma live aberta, bom dia Júlio, não fiz uma live aberta para vocês porque fiz uma live para o grupo de mentorados do Rafael Rocha e queria aproveitar para agradecer o convite que ele fez, que ele me fez para eu poder transbordar também nas pessoas que lhe estão próximos, nas pessoas que ele é mentor, que é a mentoria Néctar. E foi um momento bastante especial. Vi algumas pessoas emocionarem-se, algumas pessoas criaram consciência e vocês sabem, aquilo que eu tenho dito sempre, é aqui que eu trabalho, é criar consciência. Nós temos tendência a trabalhar para a pessoa que nós éramos lá atrás. E eu sou muito assim, não sei se vocês também são, mas eu sou muito assim, ou seja, quando crio a consciência de que estou a fazer algo errado, eu modifico o meu comportamento. Portanto, às vezes nós fazemos coisas sem termos noção se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal e continuamos a fazer. Agora, quando nós percebemos, quando nós criamos consciência de que se formos para o lado direito não é correto e temos que ir em frente ou para o lado esquerdo, já não devemos estar a ir para o lado direito, não é? E eu trabalho muito isso e notei que houve... Olá Fernando, e notei que houve o Fernando que já esteve aí a nadar comigo, uma máquina. O Fernando está uma máquina. E notei, olá Camila, e notei efetivamente que as pessoas, algumas caiu-lhes a ficha em algumas das nossas conversas, e espero que efetivamente possa trazer uma transformação. Não apenas uma mudança, mas também uma transformação na vida de cada um. Porque quando nós paramos verdadeiramente para olhar para a vida, e quando nós criamos a tal consciência do que estamos a fazer não é correto, já não conseguimos continuar a fingir que não se passa nada, que estamos a fazer bem. Já não conseguimos. Por isso é que, para mim, é tão importante trabalhar a consciência. Criar consciência de como é que estamos, o que é que estamos a fazer, para quem é que estamos a fazer, se é à procura de aprovação, se é para um bem maior, se é para um propósito maior. E hoje quero fazer isto também convosco. E a pergunta que vos vou fazer, porque a live vai andar à volta disto, é se a vossa família está a receber o melhor de vocês. Ou se está a receber aquilo que sobra. Esta é a pergunta de hoje e é à volta disto que nós vamos andar. E eu digo-vos isto porque eu aprendi muito no Legendários. Nós não podemos falar muito sobre o que se passa na montanha, mas posso-vos dizer que houve uma grande transformação na minha vida. E se calhar mais à frente eu vou-vos falar um bocadinho sobre isso. Tu e eu, todos nós, dizemos muitas das vezes que trabalhamos é para a nossa família. Queremos dar aos nossos filhos aquilo que muitas das vezes nós não tivermos. Aconteceu-me muito isto. Tive alguma dificuldade na infância, nunca faltou comida, mas aqueles bens que outros miúdos tinham, eu não tive. Mas tudo bem, está resolvido. Mas naquela altura doía um bocadito. Ver o miúdo com a bicicleta e tu não teres. Ver o miúdo com os patins e tu não teres. Ver o miúdo com o skate e tu não teres. E portanto faz-nos, eu falo por mim, não sei se vocês se identificam nisto, mas faz-nos, ou fez-nos, querer trabalhar para que os nossos filhos pudessem ter algo mais do que aquilo que nós tivemos.
Queremos dar-lhes segurança, queremos dar-lhes uma casa melhor, queremos ganhar mais dinheiro para termos também mais coisas, não é? E vou-lhe chamar coisas, para termos mais coisas. Tudo isto é legítimo. Eu acredito muito na prosperidade, atenção. Agora, nós podemos passar tantos anos a construir uma vida para a nossa família que às vezes podemos deixar de viver essa vida com ela, com a nossa família. Porque estamos muito mais preocupados em arranjar coisas do que em estar efetivamente com eles. Imagina esta cena, se acontece com alguns. Uma família sentada à mesa, pai, mamãe, os filhos, toda a gente fisicamente à mesa. E um está no WhatsApp, outro está no Instagram, outro está a ver um vídeo, como eu vi agora em junho, quando estive no Algarve. Vi famílias sentadas no restaurante, em que cada um dos filhos tinha um telemóvel à sua frente. Um estava a ver jogos, a outra estava a ver YouTubes, lá as coisitas deles, e os pais estavam de frente um para o outro, como se na realidade não tivessem ali 4 pessoas, porque os miúdos estavam a ver o que queriam, e não havia verdadeiramente uma conversa, havia ali uma presença, mas que era uma presença de alguma forma fictícia. Quantas e quantas vezes é que terá acontecido estares à mesa, estares a responder a um e-mail, estares a pensar em coisas do trabalho e o filho começa uma conversa, por exemplo, pai, sabes que aconteceu isto hoje, assim ou assado, e tu, sim, mas nem ouviste, disseste que sim, porque já estás rotinado. Ok, não me interessa, diz lá para aí o que tens a dizer. E há uma diferença enorme entre estar em casa, não é? Estar em casa fisicamente, ou estar presente, ou estar tempestivamente presente naquilo que estás a fazer. E eu, semana passada, numa das aulas de kitesurf, não importa com quem, uma das pessoas tinha lá a filha, uma das pessoas que dá aulas. E eu, como é o meu hábito, falei com ela, perguntei-lhe, então, gostas de estar aqui, não gostas? Ah, sim, gosto. Quer dizer, mais ou menos. Ah, é? Então preferia estar onde? Na piscina? Ah, talvez, mas eu gosto mesmo é de estar com o meu pai, que era o caso. Eu gosto mesmo é de estar com o meu pai. E eu ontem falei isso a essa pessoa e disse, olha, tem atenção porque a tua filha disse-me isto assim na semana passada. E isto se calhar é aquilo que acontece muitas das vezes nas nossas vidas e nós andamos preocupados a arranjar coisas. Acontece a algum de vocês? Andamos muito preocupados a arranjar coisas e sabem o que é que eles querem naquelas idades dos 6, 7 anos? É a nossa atenção e a nossa presença. É estarem connosco. Mas estarem connosco de uma forma tempestiva. Estarem connosco, olá Isabel, estarem connosco de uma forma verdadeira. Não nós estarmos presentes no mesmo espaço físico e estarmos com a cabeça no outro lado qualquer. E o que aquela menina dizia que verdadeiramente gostava, tanto lhe fazia ser na praia como ser na piscina, era estar com o seu pai. Era estar, e estamos a falar de uma família que, pronto, ele estava divorciado, ou está divorciado, e ainda pior para os filhos, porque ainda mais sentem, efetivamente, esta ausência, este estar presente, mas não estar. E aquilo que essa filha mais queria era, efetivamente, mais do que a praia ou a piscina, era estar num sítio onde o seu pai lhe desse atenção. E lembrem-se, eu daqui a pouco já vos vou falar sobre isto, ou um pouco mais sobre isto, porque a live vai andar toda à volta disto. É que há uma altura
em que eles efetivamente querem andar connosco, querem a nossa atenção. E vai haver uma altura em que tu é que vais tentar ter a atenção deles e eles nessa altura já não te vão dar. Porque eu ontem dizia na live que fiz para os Bravos do Rafael que há uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, muitos anos, foi que Deus perdoa, as pessoas perdoam, mas sabem, a única coisa neste mundo, nesta vida, que não perdoa? Alguém sabe? Escrevam lá aí. Eu já disse isto em outras lives. O que é que não perdoa? O que é a única coisa que não perdoa? O que é a única coisa que, se tu não fizeres agora, nunca mais fazes? Se não fizeres agora quando eles têm 6 anos, não é aos 18. É o tempo. O tempo. O tempo é a única coisa nesta vida que não perdoa. Aquilo que não fizeste agora, aquilo que não fizeste quando a criança tinha 3 anos, quando tinha 4 anos, que te considerava a ti como pai, como mãe, o herói, não é aos 16, não é aos 18, não é aos 25. Depois, com a maturidade, se eles tiverem valores e princípios enraizados neles, isso depois vem ao de cima. Ou pelo menos esperamos que venha ao de cima. Agora, naquela fase em que começam a ligar mais aos amigos do que a nós, porque é lá que passam mais tempo, pensem, o tempo que é passado em casa com os pais, uma boa parte dele é a dormir. Agora estamos de férias, é diferente, mas alguns estão de férias, outros não, mas quando os miúdos estão na escola, onde é que eles passam a maior parte do tempo ativo? Não é o tempo físico, o tempo ativo. Não é na escola, com outros colegas, com outras influências. Se os miúdos, quando vêm para casa, se nós não passarmos tempo de forma tempestiva com eles, quem é que os está a influenciar? E nós muitas das vezes pensamos, mas eu agora tenho que trabalhar. É só uma fase. Quando as coisas estabilizarem, eu vou ter mais tempo. Quando eu terminar estes projetos, quando eu ganhar mais dinheiro, depois eu compenso. Só que sabem uma coisa, os filhos crescem. Eu hoje não estou magoado, nem nada disso, porque já compreendi, já passei uma outra fase. Mas eu hoje gostava muito de ter estado nas festinhas que eles fizeram e não estive. Quem esteve foi a minha mulher. Eu hoje, se isto voltasse atrás, estaria. Porquê? Porque aquilo que eu estava a fazer nessa altura, que era tentar que não faltasse nada em casa, tentar trazer mais coisas para casa, se calhar nessa altura o que eles mais queriam era a presença do pai no meio do público. E o pai não esteve lá porque estava a trabalhar. E às vezes até podia ter deixado de fazer aquilo que estava a fazer porque não ia perder assim tanto. Mas é isto que está aqui, que nós temos que contrariar, que nós temos que mudar, porque há uma idade em que os filhos pedem o nosso tempo, mas depois chega uma idade que és tu, que pedes o tempo deles. Diz-nos aqui o Fernando, o tempo não volta, é como a água de um rio, ele passa. E aproveitando este exemplo que o Fernando está a dar, há aí também uma história que diz que nós não conseguimos tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque a água não é a mesma, a água passou, a água que nós tomaremos um segundo banho já não é a mesma, o local pode ser o mesmo, mas nem nós somos a mesma pessoa quando vamos tomar um segundo banho, nem a água é a mesma, apesar de irmos ao mesmo sítio. Portanto, o que passou, passou, e nós temos que aprender. Ok, Isabel, eu marco. E nós temos que aprender
nós temos que aprender a aceitar esta situação, e aquilo que está para trás, amigos, está para trás. Não há como fazer, não há como voltar a tomar banho na mesma água, não há. O tempo passou. Agora, tu acordaste esta manhã, tens a possibilidade de te abraçares aos teus filhos, à tua mulher. Deus deu-te esta possibilidade. Não a desperdices. Não a desperdices com mais uma reunião, com mais uma coisa qualquer que se calhar até podias fazer no outro dia. Não a desperdices. Porque amanhã tu vais-te querer agarrar a eles e eles não vão querer. Eles vão querer, sei lá, estar com os amigos, ou vão querer estar no telemóvel, ou vão querer estar a fazer outra coisa qualquer. E às vezes nós não temos esta consciência. Porquê? Porque estamos constantemente a correr, não paramos para pensar um pouco nestas coisas, não é? É que é a tal consciência que eu vos digo que tento que as pessoas ganhem. E nós, quando estamos atentos, conforme eu estava atento quando fui fazer a aula de kitesurf, vemos estes exemplos e podemos aprender com eles. Eu aprendi com aquilo que aquela menina disse àquele pai. Não disse àquele pai, disse-me a mim acerca do pai. Eu andei com aquela frase daquela menina 3 ou 4 dias a bater-me na cabeça. Amigos, é só isso que eles querem. É o teu tempo. Mas o teu tempo não é a tua presença. É a tua tempestividade. É o teu olhar de turista. É o estar com ele, verdadeiramente sentir que o teu tempo é para eles. E nessa fase ainda, desta menina, o pai ainda é o seu grande herói. O pai ainda é o seu super-homem, ainda é o Homem-Aranha, ainda é o Capitão América dessa criança. Mas chega uma altura em que isso já não é assim. E nessa altura já não vale a pena querer ser o Capitão América dessa pessoa, dessa criança. Porque é ela que já não quer. Por isso, que não seja para ganhar mais uns tostões, ou para fazeres mais umas reuniões, ou para mandar mais um e-mail que se calhar podes mandar no dia a seguir, desde que tu te organizes. Desde que tu te organizes, podes fazer as coisas no seu tempo. E podes delegar também, porque há coisas que não precisas de ser tu a fazer, não precisas de ser tu a dominar. Já falámos aí em algumas lives que às vezes as pessoas têm necessidade de controlar tudo, porque lá atrás tiveram dificuldades, porque precisam de aprovação, de aceitação, precisam de sentir que são importantes. E isso rouba-te tempo, rouba-te vida. Porque tempo é vida. Há quem pense que tempo é dinheiro. Mas tempo é vida. Tu, com o maior dinheiro do mundo, não compras mais um dia de vida. O Elon Musk não consegue comprar mais 2 anos e é trilionário. Não consegue. No dia em que Deus disser que vai, vai. No dia em que tiver Vejam Steve Jobs. Teve um cancro no pâncreas. Decidiu não ser aberto, ok. Decidiu não ser intervencionado. E ele, na altura, era provavelmente, se não era o mais rico, seria dos mais ricos do mundo na altura. Quantos anos é que ele comprou de vida a mais? 0. Por isso é que eu vos digo que tempo é vida, não é dinheiro. E vou-te dar outro exemplo. Se tempo fosse dinheiro, quanto é que o teu filho paga para poder estar 1 hora contigo? Paga? Não. Mas tu estás com ele. Então, se tempo é dinheiro, quem não te paga dinheiro, como é que pode estar com o teu tempo? Como é que pode usar o teu tempo? Isto faz sentido? Por isso, vamos colocar as nossas prioridades no lugar, porque
o tempo, o dinheiro que nós perdemos, nós podemos voltar a ganhá-lo. Um negócio que nós eventualmente possamos deixar cair, pode ser reconstruído. A empresa pode voltar a crescer, só que há coisas que não voltam. O teu filho com 6 anos não volta a ter 6 anos. O teu filho com 12 não volta a ter 12. E há momentos que não tem uma segunda edição. Ou é naquela altura, ou quando tu achares que vais ter tempo, tu até podes ter tempo, eles é que já não querem saber disso. E reparem, eu não estou aqui para culpar ninguém. Eu próprio passei por isto. Eu não estou aqui para culpar aqueles que trabalham muito, porque eu também trabalhei muito. Houve uma altura que tinha algumas empresas e era eu que fazia praticamente tudo. Sei o que é começar uma coisa de raiz, não ter ainda outros funcionários, ter que fazer tudo, ter que servir todos os outros colaboradores que trabalhavam também na rua, comissionistas. Sei o que é pagar as comissões, os salários, sei o que é assumir os compromissos e resolver problemas. Sei. Mas também hoje sei que apesar disto tudo eu podia ter tirado um bocadinho para fazer o que não fiz. E felizmente não tenho filhos traumatizados. Felizmente. Tenho uma boa mãe que sempre esteve lá e eu nunca deixei faltar nada. Mas o problema é que às vezes nós começamos a trabalhar e perdemos de vista o foco. Queremos é trabalhar mais, queremos é ganhar mais, queremos é faturar mais, Às vezes a família até nem precisava de tanto, mas não sei porquê, mas fazemos-lo. E às vezes nós trabalhamos tanto para dar tudo à nossa família que acabamos por lhe retirar aquilo que ninguém pode substituir. Tu. Porque as coisas substituem-se, agora a tua presença não. Eu vou trazer isto aqui um bocadinho para os negócios. É como o visionário da empresa e o executor da empresa. A execução, tu podes pagar as capacidades, os skills, as competências, tu podes pagar. A visão não podes pagar, não deves pagar. Porque a visão é do fundador. A visão deve ser sempre tua. Tu não podes pagar alguém para ter a visão por ti do que é que a empresa vai ser daqui a 5 anos. Isso não deves pagar. Agora, a execução do dia a dia, essa deves pagar. Porque essa rouba tempo e capacidade de criar. Porque enquanto estás nas tarefas do dia a dia, do corre-corre, não estás a parar para pensar e pensar assim, ok, como é que a empresa pode estar daqui a 1 ano? Onde é que eu posso estar? O que é que eu posso fazer de melhor que a concorrência esteja a fazer? O que é que eu posso fazer de melhor que eles? O que é que eu posso melhorar? Que produtos é que eu posso... Como é que eu posso melhorar a distribuição? Como é que eu posso melhorar? Onde é que eu quero estar? Que produtos é que eu quero ter? Qual é o meu público? Para isso é preciso ter tempo e liberdade para pensar. E isso é uma coisa que nós não devemos pagar. A execução, sim, podemos pagar. Escolhemos a pessoa mais competente e contratamos. E, como é lógico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar, eu quero ter empresas fortes, eu quero crescimento, quero multiplicar. E não vou pedir desculpa por isso, não quero que vocês peçam desculpa por isso. E agora a pergunta que vos deixo é, e se nós pudéssemos ter isto tudo sem perder o essencial? Se nós pudéssemos ter uma empresa saudável, se pudéssemos ter dinheiro, se pudéssemos ter prosperidade, tempo, saúde, porque é muito importante cuidar também da nossa saúde, não é só da família, cuidar do nosso corpinho. Eu estou há 100 e tal dias
diariamente a fazer exercício físico e há alguns dias 2 vezes ao dia. Isto é cuidar da saúde. Não é ser patrocinador de ginásio, que é pagar a mensalidade no início do ano e dizer que vais mudar e que agora é que vais fazer, e ao final de uns dias já só pagas a mensalidade e nem pões lá os pés. Isso não é cuidar da saúde, amigo. E quando as coisas acontecem, eu sei que há pessoas que dizem assim: mas eu fulano tal não fuma e andava sempre aí a correr e teve isto e teve aquilo. Claro, pode acontecer a qualquer um, mas vos garanto uma coisa: acontece mais a quem não se cuida, a quem tem maus hábitos, a quem não faz exercício físico. A esses acontece muito mais. Também haverá os outros que acontecem, é a vida. Agora, aqueles que não cuidam, esses acontece muito mais, de certeza absoluta. Agora, nós temos que colocar sempre Deus no centro. Porque eu não quero apenas sucesso. Não quero apenas um casamento cuidado, os filhos que sabem que o pai e a mãe estão disponíveis, ter paz, mas eu quero um sucesso por inteiro. E um sucesso por inteiro não vem só fazendo coisas e procurando coisas. Porque nós às vezes dizemos: não tenho tempo. Mas às vezes não é falta de tempo. Eu já vos fiz uma live sobre isso. É uma questão de prioridades. Tu e eu, todos nós, recebemos 24 horas todos os dias em que acordamos, claro. E aquilo que eu te pergunto é: vai ao histórico do teu telemóvel e vê quanto tempo é que tu gastaste no teu Instagram, no Facebook, no TikTok, no WhatsApp, em outras coisas. Está lá tudo registado. E depois dizes: não tenho tempo, não tenho 20 minutos para estar com o meu filho, não tenho tempo para estar com a minha mulher, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para Deus. Mas esse aí, normalmente, nós não dizemos que não temos tempo, porque nós achamos que temos tempo. E às vezes não é uma questão de falta de tempo. Às vezes é uma questão de prioridades erradas. E voltando a Deus, nós achamos que aquilo que fazemos é o suficiente. E quando nós perguntamos quais são as tuas prioridades, normalmente dizemos Deus primeiro, família, saúde, propósito, trabalho e por aí adiante. Mas a pergunta é, eu já vos falei sobre isto, quando vocês olham para a vossa agenda, quanto tempo é que dedicaram a Deus? Quanto tempo é que vocês dedicaram ao reino? É quando nós olhamos para a agenda, é que vemos efetivamente que se calhar passamos 2 horas num Instagram, 2 horas no Instagram e a cadelinha que está ali a querer ladrar para os vizinhos. 2 horas no Instagram e se calhar passamos 5 minutos a falar com Deus. E se nós tivéssemos que olhar para isto, quem é que para vocês acha, perante uma situação destas, que era a prioridade? Era Deus ou era o Instagram? Se vocês no vosso histórico forem lá ver, por exemplo, eu tenho a Bíblia no meu telefone e consigo saber quanto tempo é que tive a ver esta aplicação. E quando vocês olham para esta aplicação e veem lá 5, 10 minutos e depois vão ao Instagram, está lá 1 hora ou 2 horas. E depois está lá no Facebook mais 40 minutos. E depois está lá no TikTok mais não sei quanto. Qual é que vocês acham que é a vossa prioridade? É Deus? Ou acham que falar 5 minutos com Deus é o suficiente para vocês dizerem que Deus é o primeiro na vossa vida? Porque é fácil dizermos que é a nossa prioridade. Só que aquilo que está na nossa agenda, aquilo que nós fazemos diariamente no nosso dia-a-dia, aí é que se vê o que é a nossa prioridade. Eu não estou a dizer para deixarem de trabalhar ou de irem ver as redes sociais ou outra coisa qualquer. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é para porem as coisas na ordem certa.
porque as empresas podem ser uma bênção, o dinheiro pode ser uma bênção, a influência pode ser uma bênção, mas nenhuma bênção pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nenhuma conquista deveria exigir que nós destruíssemos aquilo que Deus confiou em nós. E eu já vos falei da parábola dos talentos. Toda a gente procura o fruto. Toda a gente quer o dinheiro, o reconhecimento, quer os resultados, o crescimento. Só que poucos são os que veem as raízes. E as raízes começam por estar com Deus. A nossa identidade, eu ontem, nos Bravos do Néctar, falei muito sobre identidade, a família, a nossa saúde, o nosso caráter, os nossos valores, os nossos princípios. E às vezes até há oportunidades de se ganhar mais dinheiro. Mas se eu cortar as raízes para mostrar mais fruto, durante algum tempo eu até posso receber mais fruto. Mas a árvore vai começar a morrer. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, se tu tiveres que abdicar dos teus valores, dos teus princípios, do teu caráter, para ganhar mais dinheiro rapidamente, mais dia, menos dia, estás a abrir uma brecha para que a árvore que sustenta toda a tua família, que sustenta todo o teu negócio, começa a morrer. Porque quando nós abdicamos do nosso caráter, dos nossos valores, do nosso princípio, estamos aí por um caminho que não é o correto. E aproveito para te fazer o convite, e é precisamente por estas coisas que eu quero tanto que algumas pessoas estejam comigo no dia 29 de agosto, pelas 16 horas, onde eu vou fazer a 4ª edição da palestra Os Códigos do Feijão. Eu não quero encher a sala de curiosos, quero encher uma sala de pessoas que decidiram que alguma coisa precisa de mudar nas suas vidas. Nós vamos falar de identidade, de decisão, de raízes, vamos falar de ambientes, vamos falar também de energias, de quem nos suga as energias e que ambientes é que nós temos que abandonar, ou pelo menos compreender, para perceber o que é que nos faz bem e o que é que não nos faz bem. Consciência, lembram-se? Consciência e acompanhamento são duas coisas que eu prometo muito nesta palestra. Estabelecer prioridades, libertarem-se de correntes que vos andam a aprisionar por alguma coisa que vos foi dita lá no passado, procurar o propósito e Deus no centro. Mas sobretudo vamos olhar para a pessoa em que tu te podes tornar enquanto estás no processo de ser quem tu queres ser. Talvez nós não consigamos mudar tudo no dia 29, como é lógico, não te vou prometer isso, mas se saíres dali com consciência de como estás, para mim já será uma grande vitória, porque daí em diante podes começar a mudar, a transformar a tua vida. E quando acabar esta live, faz uma coisa. Quando chegares a casa, pousa o telemóvel, olha para quem está à tua frente e ouve. Está presente. Porque talvez aquilo que estás à procura de conquistar lá fora já esteja sentado à tua mesa. Por isso, dia 29 de agosto, às 16 horas, os Códigos do Feijão. Se tu sentes que há áreas da tua vida que precisam voltar ao lugar mais certo, vem. Não venhas só para ouvir mais uma palestra, porque muitas das pessoas, e é uma das perguntas que eu costumo fazer, é quantas palestras é que já assistiram. E há pessoas que já assistiram mais de 20,
25, 30 palestras. E a pergunta que eu lhes faço é: porquê é que a tua vida continua na mesma? Não é uma questão de mais conhecimento. É uma questão de tu tomares uma decisão e começares a trabalhar nessa decisão. Não negociares todos os dias, como eu tenho dito nos últimos dias. O problema é que muitas das vezes nós, quando é connosco, e eu ontem falei isto com eles, quando é connosco, nós tomamos uma decisão e no dia a seguir negociamos essa decisão. Quando é com o banco, quando vamos comprar uma casa, quando vamos pedir um empréstimo para um carro, não há hipótese. Temos o senhor do banco com o chicote, como eu costumo dizer, a dizer: amigo, esta prestação é para pagar, esta casa é para pagar. Mas quando é connosco, não temos o senhor do chicote. E quando é connosco, muitas das vezes negociamos e renegociamos. E deixamos abrir uma brechazinha, que é quando nós começamos a falhar com a nossa palavra, connosco próprios. Nós às vezes, pensem nisto, eu dizia isto ontem, nós às vezes, quando é com terceiros, eu falo por mim, porque foi uma coisa que aprendi em minha casa. Quando nós damos a nossa palavra, doa a quem doer, nem que eu fique prejudicado. Se eu der a minha palavra, está dada. Vale mais do que a minha assinatura, a minha palavra. Ok? E porque é que, se nós com outras pessoas, quando damos a nossa palavra, cumprimos, porque é que com a pessoa mais importante que existe no mundo, nós não fazemos o mesmo? Sabem qual é a pessoa mais importante que existe no mundo? Eu estou a olhar para ela. São vocês próprios. Essa é a pessoa mais importante do mundo. E houve uma coisa que eu aprendi, já estava a terminar, mas olhem, vou-vos só deixar isto, pode ser importante e encaixa aqui bem. Às vezes nós preocupamos-nos em dar a formação melhor aos nossos filhos, dar o colégio melhor aos nossos filhos, tirar o curso melhor para os nossos filhos. Sabem quem é que está a sustentar a casa neste momento? Fez cabum, não fez? Fez cabum nessa cabeça, não fez? Quem está a sustentar a casa hoje és tu. Quem está a sustentar a casa hoje és tu. Então porque é que a melhor educação, o melhor colégio, a melhor formação é para... Olá, Filomena, já estamos mesmo a acabar, mas depois vais poder ver. Porque é que, se és tu que sustentas a casa, porque é que, se és tu que trazes o sustento para casa, não és tu que tens a melhor formação? Porquê? Se és tu que tens que arranjar tudo para trazer para casa, porque é que a formação melhor é para o filho? É para o não sei quem. E não é para ti. Porque se tu tiveres uma melhor formação, se tu tiveres a fazer a ti aquilo que estás a fazer para o outro, os resultados vão ser gigantescos. Dá para compreender? Fez cabum nessa cabeça. É que nós temos sempre esta tendência. Nós, quando é com os outros, damos a palavra e a palavra está dada ao outro e eu vou cumprir. Então, porque é que eu não faço isso com a pessoa mais importante que sou eu? Porque é que eu não faço isso? Porque é que quando digo que vou fazer exercício físico todos os dias, não faço? Porque é que quando digo que vou fazer uma dieta, não faço? Ou faço um dia e no dia a seguir já estou a renegociar e já digo, bom, se calhar comecei a fazer a dieta da caverna, mas se calhar a dieta da caverna não é a melhor, vou antes fazer a dieta cetogénica. Olá, Leila. Ou então vou antes fazer a dieta do jejum intermitente. Ou então vou fazer antes a dieta do não sei o quê. Não tomaste uma decisão. Não disseste que ias fazer. Então porquê é que estás a renegociar todos os dias essa decisão? Porquê? Porque é quando tu dás a tua palavra a outra pessoa, a tua palavra está dada, e eu acredito que serás também uma pessoa de valores e de princípios, e quando é contigo, tu não és capaz de manter essa decisão. Só este bocadinho da live, se tu só entraste agora e só apanhaste isto já vale o resto do tempo todo. Só este bocadinho já vale o resto do tempo todo. Se conseguires que isto faça um cabum gigantesco na tua cabeça de procurares a melhor formação para ti, vem ter connosco à palestra. Procura mudar em ti. Procura tu seres melhor, porque tudo à tua volta vai mudar. Não deixes só o melhor para os outros.
Traz o melhor para ti, porque tu é que levas para casa. E vamos fechar. Deus em primeiro lugar, estar presente na família, ter um propósito alinhado e ter prosperidade sem perder a nossa identidade, sem cortar no nosso caráter, sem cortar nos nossos valores, sem cortar nos nossos princípios. Porque às vezes quando a recompensa é muito rápida, é muito fácil, é nesses 3 pontos em que nós trocamos valores, princípios e caráter. Porque se nós não os usarmos, às vezes é fácil ganhar dinheiro, mas manter não. Porque normalmente é na base do engano, não é numa base duradoura, não é numa base da confiança, é na base do eu vou vender uma vez e a seguir que se lixe e depois tens que procurar outro para voltar a vender. Faz sentido? Amigos, forte abraço. Por hoje era isto. Espero que tenha feito aí uns cabuns aí nessa cabeça. E Deus vos abençoe. E eu vou publicar entretanto, porque há pessoas... Olá, Will. Há pessoas que acabaram de entrar, mas já estamos mesmo a terminar. Um forte abraço a todos. Deus vos abençoe e vemo-nos amanhã.